limitações à compra e venda. No caso das limitações à compra e venda, elas servem para quê? Para quando não há legitimação, aí você, dependendo das circunstâncias que elas forem feitas, então a pessoa pode até, vamos supor que, mover um processo para que seja anulada essa limitação. E nas várias áreas que entra na limitação, tem a venda de ascendente para descendente, aonde que, vamos supor, um avô queira vender uma casa, um imóvel para um neto, todos os herdeiros têm que assentir com isso, porque senão essa venda não se torna válida. E também a lei não distingue entre bens móveis e imóveis, tá? Isso também serve para quê? Para que nenhum dos futuros herdeiros daquele imóvel saia prejudicado. Então, por isso é importante que todos assinam. Isso está descrito no artigo 496 do Código Civil. E também aí... Dá uma olhadinha e lê o artigo, que é importante. Leia e vocês anotarem. Quem tem, ajuda a André, quem tem lá. Porque, professora, eu tive que tirar os artigos, porque senão a cópia ia ficar com... Então, aí quem tiver como código, lê pra gente, que te ajuda. Bom, eu acho isso aqui. Que o menino foi? Barueri? Bom, o artigo 496 diz que é anulável a compra, a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Quer dizer, não só os herdeiros, mas também a esposa, o esposo, inclusive pessoas que têm união estável registrada em cartório. O contrato eles têm que estar assentindo, tá? Também um fato interessante que assim, eu não deixei de tirar de fora, que também é proibido a dação em pagamento do devedor a ascendente, porque envolve alienação de bens, tá? E no tocante à troca, isso está no artigo 573, inciso 2 do Código Civil. E diz, aplicam-se a trocas as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem o consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge alienante. E também o que eu achei interessante, que também acho que não poderia deixar fora, é que o ascendente ele pode hipotecar o imóvel ou os bens, tá? Sem o consentimento dos outros. Porque no caso não é restrito a propriedade dele. Então, quer dizer, se ele hipotecar alguma coisa, os herdeiros depois, se quiserem, vão pagar a hipoteca para depois dividir, tá? Mas assim, como o bem ainda é dele, ainda não morreu, ainda não foi feita a partilha, então ele pode estar hipotecando o imóvel. E no caso de cônjuge, só é dispensável a assinatura dele com a separação obrigatória de bens. Isso também tem a ver com a idade. Por exemplo, uma moça de 20 anos acaba com um senhor de 65, então o Código Civil ele também já vede isso daí. Então ele faz com que o regime de separação no ato do casamento seja separação total de bens. Então, gente, esse artigo aí, teve uma modificação, tá? Antes era 60... Mas, claro, pelo que eu vi hoje, parece que ainda tem projeto para aumentar para 70. Não, já passou. Já passou? Já passou para 70, tem uns 2 meses. Aliás, antes da prova multidisciplinar que nós estudamos 60, depois, logo nesse mês mudou. Então, teve que, são 70 anos, tá? Essa venda aí, ou qualquer coisa com relação a casamento, a pessoa de 70 anos tem que ser regime total de separação de bens. Por exemplo, se um dos descendentes for menor ou nascituro, aí o juiz que vai nomear um curador para que possa assinar a venda do imóvel a qual ele é herdeiro, tá? E por acaso, se o cônjuge do descendente não consentir, no caso até por caso de capricho, né? Aí
O artigo 1647 também só exige o conceito do cônjuge nas onerações. Portanto, não precisa dar outorga. E também a venda realizada sem observância do artigo 496 é anulável, tá? Então, no caso dos descendentes, eles podem pedir anulação se caso eles não assentiram com a venda do móvel ou imóvel. Vamos lá, eu falei. E também, eu gostaria que vocês anotassem aí, em processo na próxima aula, essa jurisprudência aí. TJSP vírgula AP ponto. É uma apelação, gente. Ponto 676.4 barra 6 vírgula J ponto 29/5/96. Não, essa aqui é a nula, é que a gente vai estudar, aí vocês vão ver um caso concreto, tá? É nula a compra e venda realizada por avó, a neta, sem o consentimento do pai desta, tá? Isso aí vai descontar. Bom, também tem a aquisição de bens por pessoas encarregadas por zelar dos interesses dos interesses do vendedor, tá? Que nem no caso, o Código Civil ele recusa a legitimação da compra e venda, tá? Das pessoas encarregadas, isso está no artigo 497 do Código Civil, que diz: sob pena de nulidade, não podem ser comprados ainda em ata pública pelos tutores, curadores, testamenteiros, administradores de bens, confiados à guarda ou administração, e pelos servidores públicos em geral, ou de direito de pessoa jurídica, sob administração direta ou indireta. Também os juízes, secretários dos tribunais, arbitradores, peritos e outros eventuais ou auxiliares da justiça. Tá? Porque no caso eles entendem o quê? Se você cuida do bem, você sabe que aquilo tem um valor, provavelmente você vai querer comprar por um valor mais baixo, tá? Então, assim, é vedado isso. Só que, se os bens forem a leilão, nada impede de que eles possam estar arrebatando os bens em leilão público, tá? Mas desde que eles não estejam diretamente ligados à guarda e à administração desses bens. E aqui também que eu achei interessante, que eu não deixei como foi a venda por parte indivisível em condomínio. Por exemplo, vamos supor que você tem lá um terreno do seu pai e você fez 4, 5 casas. Então, na hora que você for vender, vamos supor que o irmão que construiu a casa queira vender aquela casa. Só que assim, ele tem que dar preferência para quem está lá dentro, não para colocar um terceiro. Tá? Então, assim, ele tem a preferência e a pessoa lá tem que se mostrar interessada com um prazo de 180 dias para não pode o conhecimento daquela venda. Tá? E se os outros descendentes herdeiros não anularem, então adianta que o cara não vai vender. Tá? Então, gente, aí com a prescrição aí que a Andréia falou, existe uma súmula no Tribunal de Justiça que antes era 4 anos, depois teve uma outra súmula que supriu e passou para 20 anos. Vocês podem anotar aí. A súmula 152 afirmava que a ação anulatória
anulatória prescrevia em 4 anos, vírgula, apontar a abertura da sessão. Entretanto, vírgula, a súmula 494 do mesmo tribunal veio a proclamar, a ação para anular venda de ascendente